Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma proposta de execução e acompanhamento do plano de lubrificação das suas máquinas ou equipamentos. Não é novidade saber que a principal causa das quebras das máquinas e equipamentos são por conta da lubrificação, ou seja, uma lubrificação deficiente. E muitas vezes o próprio manual da máquina ou equipamento ele já traz as principais informações que você precisa ou para alimentar um programa ou para criar com base aqui em uma planilha em Excel. Sabemos que para que a lubrificação esteja adequada, você precisa ter o lubrificante correto, no intervalo correto, na quantidade correta. Então isso é a base para a lubrificação. E veja, em apenas uma aba aqui de uma planilha em Excel, eu consegui compilar ou colocar bastante ou as informações principais que você precisa para realizar ou acompanhar o plano de lubrificação. Então observe o seguinte. Primeira coisa, você pode até me perguntar por que esse QR Code? Porque essa própria planilha ela pode ser inserida em um drive. E esse QR Code ele pode estar anexado lá ou colado na sua máquina, onde o profissional, o técnico que irá realizar a lubrificação, ele apenas escaneia lá com o celular e preenche no seu celular ali as informações. Então observe o seguinte, isso aqui eu já ensinei lá em outro vídeo, como é que se faz o passo a passo para você criar, colocar lá no Drive e gerar o QR Code. Eu vou deixar acima no card, caso você tenha interesse, para você ir lá assistir e também poder fazer a sua aplicação. Então observe o seguinte aqui. A primeira coisa é analisar esse ponto aqui, onde tem aqui, ó, data da lubrificação e próxima lubrificação. Imagine que você ainda não implantou. É a primeira vez que você vai inserir essas informações. Então observe. Então eu tenho aqui o intervalo. Para cada ponto, o ponto 1 e 2, ele vai estar descrito aqui. 1 e 2, que vai ser os mancais aqui, ó, do cilindro inferior. Mas analise o seguinte, ele tem intervalo de lubrificação a cada 1000 horas. Então, no dia que eu estou gravando aqui, vamos supor que eu fiz hoje a primeira lubrificação nesses pontos 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui 2 do 10. O que acontece? Ele ficou verde, porque hoje eu realizei essa lubrificação. E ele apontou aqui a data da próxima, ou seja, 12 de novembro. Então, se ele está na cor verde, ele foi aqui, ó, executado. Ou seja, essa lubrificação está ok. Mas vamos supor que essa lubrificação aqui aconteceu no dia 22 do 8. O que é que acontece? A data de hoje é 2 de outubro. Então apareceu aqui que a próxima lubrificação ficou em amarelo. O que isso quer dizer? Que está na data para execução. Ou seja, todas as pessoas que têm acesso a essa planilha vai ver que tem um alerta ali. Ou seja, data da lubrificação. Mas vamos supor que... eu estou fazendo aqui só para essa primeira linha. Mas isso também valeria para as demais, já que são intervalos diferentes. Vamos supor que essa lubrificação foi realizada dia 21 do 8. Por exemplo, apareceu em vermelho. Isso quer dizer o quê? Que está pendente. O dia para ser realizada essa lubrificação deveria ter sido ontem. Então aparece uma pendência. Ou seja, todas as pessoas que têm acesso a este documento, a esta planilha aqui, vai ver que existe uma pendência para a lubrificação. A mesma coisa vai acontecer nas demais. Entenda que, vamos colocar por uma base, que esse primeiro aqui seria uma lubrificação mensal, esse outro aqui semestral. Vou até colocar a data aqui de hoje, por exemplo, 2 do 10. Ele aponta, se lubrificou hoje aqui, esse aqui a cada 6 meses, mas tem que fazer o cálculo, você vai ver que aqui está falando de horas, e com base em 24 horas de funcionamento desta máquina. Então a próxima lubrificação acontecerá dia 17 de março do ano seguinte. E assim vai. Veja, simples demais. Eu tenho os pontos, os quais irão realizar a lubrificação. Aqui a data que você executou
E ele aqui já diz qual é a próxima. Eu vou colocar aqui também 2 de 10 e ele vai dizer, ó, imagina que todas essas lubrificações, vou colocar que todas foram realizadas hoje, por exemplo, 2 de outubro. Então a próxima para o ponto 1 e 2 será dia 12 de novembro. A próxima aqui, 17 de março do próximo mês, do ponto 4. Do ponto 3, 31 de agosto, também do próximo ano. Então, veja que cada uma tem intervalos diferentes, assim como intervalo, quantidades diferentes. Então, veja, essas informações são retiradas, extraídas do próprio manual do equipamento. Então, muitas vezes você já tem todas as informações que vocês precisam, apenas onde vocês irão armazenar, aonde vão acompanhar e principalmente executar. Então aqui eu tenho os pontos de apenas um lado dessa máquina, ela tem também um lado direito, mas isso aqui é para mostrar essa proposta para vocês. Então, ponto 1 e 2, ele diz qual é aqui, ó, são 3 mancais no cilindro inferior. O lubrificante, eu vou explicar daqui a pouco aqui embaixo. Aí aqui tem o ponto 4, mancal de flange com diâmetro de 30, e aqui no ponto 3, mancal de flange de 35 milímetros. Cada um destes aqui terá uma quantidade específica em gramas para os seus mancais, para as suas lubrificações, intervalos diferentes. Por que aqui eu não coloquei o lubrificante? Porque existe também a equivalência do lubrificante. O que você precisa ver é qual é a especificação técnica que aquele lubrificante precisa atender para o seu, no caso aqui, o seu mancal. Então a empresa pode ser algumas empresas com lubrificantes que sejam equivalentes, claro, que estejam dentro das especificações técnicas, conforme norma. Aí vai ver que a temperatura mínima de trabalho, o grau NLGI, então elas têm que ser equivalentes, e aí o proprietário ele vai escolher qual lubrificante ele vai fazer a aquisição para realizar aqui a sua lubrificação. E aqui um campo para observações, onde o próprio profissional se encontrou com um mancal, alguma coisa lá com problema, ele pode sinalizar aqui algumas observações. E aqui só para ele acompanhar. Se está em verde é porque foi executado, em amarelo porque está na data para realizar, e se está em vermelho é porque existe uma pendência. Lembrando, tudo isso aqui pode ser feito em apenas uma aba, pode ser acessado pelo seu celular, tudo de forma gratuita, utilizando apenas um Gmail, um Drive e o Excel. Se você quer fazer aqui a sua aplicação, é só ir lá no canal, ver o vídeo como criar o QR Code, que você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. E aqui eu deixo para vocês essa proposta de aplicação, execução e acompanhamento do plano de lubrificação. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.